Se o luto te paralisou, se acordar parece um peso e a saudade grita em silêncio todos os dias, eu te entendo. Depois que minha filha partiu, nada fazia mais sentido, mas aos poucos, com muita dor e tentativas, eu descobri 5 coisas simples que começaram a mudar meu caminho. Não foi da noite para o dia, mas hoje eu quero dividir isso com você, porque talvez você também esteja procurando um alívio que funcione, de verdade. E você pode começar hoje mesmo. Olá, meu nome é Alessandra, sou terapeuta e mamãe enlutada. Primeiro eu coloquei cura, mas o luto ele não tem cura. Você tem que reaprender a viver sem o seu ente querido. É uma realidade que dói bastante, não é? Mas essa é a mais pura verdade, mas de um jeito melhor que a gente consegue. Então a primeira coisa é reaprender a conviver com a ausência. A nossa mente guarda uma rotina emocional com quem amamos, ou seja, você sempre fica aguardando, é, por exemplo, no meu caso, né? Eu ficava aguardando o barulho da moto dela chegar, que eu sabia que ela estava chegando, o barulhinho do WhatsApp que ela estava respondendo as minhas mensagens, e assim, coisas rotineiras que a gente costumava fazer com nossos entes queridos. Isso é normal, né? Então, isso dói muito, porque quando a gente acha, por exemplo, que ela vai estar chegando ou passar uma mensagem no WhatsApp, e isso a gente vê que isso não vai acontecer mais, dói demais. Isso e faz com que nós entramos em sofrimento, né? Então, a gente tem que, digamos assim, remapear isso, né? Reorganizar essa rotina, né? E aqui, a primeira coisa que a gente pode estar fazendo entra muito na parte espiritual, ou no que você acredita. O que, que acontece? Porque a gente sabe que o nosso ente querido, ele está ali, quando ele está ali vivo, ele chega, ele come, toma banho, ele vai dormir e tal. Então a gente tem, a gente sabe, a nossa mente sabe que ele está fazendo algo, ele está em algum local. Por exemplo, hoje eu sei que ela foi numa festa. Então a gente sabe. Quando falece, a gente tem que fazer a mesma coisa. Só que aí a gente tem que transformar aonde esse ente querido da gente foi. Isso que vai estar ajudando a amenizar essa dor. No meu caso, eu acredito muito, não aqui quero falar de religião, mas no que eu acredito e porque eu acredito, porque tudo que eu sinto paz, eu acredito que é válido. Então eu acredito muito que aqui a Cíntia cumpriu o que ela tinha que cumprir, né? Agradeço demais eu ter sido mãe dela durante esses 26 anos. E hoje, o corpo dela morreu, né? Eu enterrei, mas o espírito não. Ele vive eternamente. Então eu sei que ela está num plano superior, em evolução espiritual. Ou seja, que lá ela tem uma vida totalmente espiritual, que ela também tem os seus afazeres e suas obrigações. Então, isso para mim alivia a minha dor, porque eu sei onde ela está, entendeu? Então, as suas crenças, ou o que você acredita, vai estar te ajudando a amenizar essa dor, porque você acredita aonde está o seu ente querido no momento que ele partiu daqui. Que aqui foi o fim, aqui na Terra, mas que não é o fim eterno, né? Eu acredito muito nisso e eu espero que você acredite também em algo, né, que possa estar te ajudando nesse processo. Dizia Chico Xavier: a morte é a grande libertadora da alma, que retorna ao mundo espiritual para continuar sua jornada de evolução. Eu não sou espírita, mas eu respeito muito o trabalho de Chico Xavier, eu sinto muita verdade em tudo isso. Sinto paz, como eu disse, então eu acredito e respeito bastante. Isso que tem me ajudado muito, tá? E não é só isso, tá? O que eu estou te dizendo foi cientificamente provado, e eu assisti uma palestra do professor Andrei Huberman, eu acho que é assim que fala. Ele é professor de neurobiologia, professor de neurobiologia da Faculdade de Medicina de Stanford. Então, ele diz que é benéfico esse tipo de prática. Outra crença que eu quero passar para você, alguns exemplos, né, que pode estar te ajudando e você pode estar acreditando e vai estar te ajudando nesse processo, que é ela está com Deus no céu, crença de continuidade através do amor, ela vive em mim, no meu jeito de amar, de falar, de sentir. Muito usada por quem não tem uma religião, mas sente que a pessoa deixou marcas que nunca se apagam. Outra crença é uma crença simbólica da natureza.
Ele ou ela virou uma estrelinha, se tornou parte do vento, das flores, da chuva. Isso é usado muito para crianças, inclusive eu faço isso com a minha filha, com a irmãzinha dela. E é muito confortante, traz um conforto e a criança entende aonde que está o seu ente querido, né? Aonde que está a sua tata, no meu caso aqui. Né? Outra crença é ancestral ou cultural. Ele se juntou aos que vieram antes, está com os nossos. Muitas culturas indígenas, africanas, latinas e orientais acreditam que os ancestrais continuam guiando a vida dos vivos. Né? E por que funciona, né? Funciona porque você está reorganizando sua mente. Você não está anulando sua dor, mas ajudam a mente e o coração a aceitarem a ausência física com mais serenidade, pois mantém um vínculo de amor em outro nível de existência. Ou seja, ela não vai chegar de moto porque está em outro plano espiritual, fazendo outras obrigações mais importantes. Ou seja, ela não morreu, ela só mudou de lugar, só mudou o jeito de ser. Segunda dica, te ajudar a superar, a caminhar com esse luto, que é parar de me culpar pelo que eu não fiz. Evitar o pensamento e se eu tivesse agido diferente. Esse se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse levado ela no hospital particular, e se, eu tô dando meu exemplo aqui, tá, gente? Da minha filha. Isso acaba com a gente, isso tira o chão da gente mais do que a perda, né? A gente não tem como saber se realmente isso mudaria alguma coisa. E isso destrói a gente, sabe? Esse tipo de pensamento nos aprisiona. Esses pensamentos são muito comuns no luto, mas eles fazem a gente sofrer ainda mais, porque nos coloca em um filme que não tem como mudar o final. A gente volta no tempo o tempo todo, e cada vez que volta, sente a dor de novo, como se estivéssemos acontecendo agora. É como se a mente ficasse presa, tentando considerar algo que não tem conserto. E isso consome as nossas forças. Temos que ter a consciência de que se tivéssemos feito diferente, não é garantia que mudaríamos o final. E particularmente te dizendo, não mudaria. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. A vida acontece além do nosso controle. Quando eu entendi que isso não muda o passado, mas afunda o presente, eu comecei a dizer para mim mesma: eu fiz o melhor que pude com o que sabia na época. E ela sabia que era amada. Isso me ajudou a soltar a culpa aos poucos. Se culpar não vai te ajudar em nada. E saiba que você fez o que tinha que fazer. Naquele momento eu sabia. Hoje, né, eu sei, eu não fico mais se, porque hoje eu sei que eu fiz tudo que estava ali na minha mente naquele momento que eu achei que fosse certo de fazer. Tá? Sim, existe várias coisas que eu ficava se, mas esse se não vai trazer minha filha de volta. E eu não tenho como eu saber se eu tivesse feito diferente, mudaria alguma coisa. Mas no meu coração eu sinto que não mudaria, tá? Então a gente tem que estar consciente de que não mudaria, que a gente fez o que tinha que ser feito. E isso tem que acompanhar a gente, tirar esse si da nossa vida, para a gente conseguir superar, conviver com esse luto, essa cura, né? Como todo mundo procura a cura do luto, a superação do luto. Como eu já disse, não tem cura, a gente tem que conviver com isso, mas é uma das coisas que a gente tem que fazer, é parar de se culpar. E a terceira dica que eu tenho para você se curar desse luto é você cuidar do corpo para acalmar a mente. Isso aqui entra a regulação do sono. Gente, a regulação do sono, nem eu imaginava o tanto que é importante na nossa vida. Eu sempre trabalhei muitos anos à noite, né? Muitos anos, acho que uns mais de 12 anos. E isso, assim, acabou com a minha imunidade. E muitos anos eu não conseguia dormir no horário certo. Até hoje eu luto com isso. Hoje, mais consciente, eu consigo adaptar algumas coisas. Mas quando a gente está em luto, quando acontece algo tão grave na nossa vida, essa perda do nosso ente querido, é comum a gente perder o sono, porque a gente fica pensando, né? Revivendo aquelas emoções, revivendo o que aconteceu, e aquilo vira um turbilhão de coisas na nossa mente, né?
Então, dormir bem durante o luto parece impossível, né? Eu sei, o corpo está exausto, mas a mente não para. Isso, a gente sente aquela canseira, aquela vontade, às vezes, de deitar, mas a gente não consegue dormir, né? A saudade vem mais forte à noite, o silêncio pesa e os pensamentos giram sem fim. Não estou aqui para dizer que é fácil, porque não é mesmo, tá, gente? Não é fácil. Se você está passando por isso, você sabe. O sono é uma das maneiras mais importantes que o nosso corpo tem para se recuperar, principalmente quando a mente está ferida pela dor. Mas eu descobri que mesmo nesse processo de dor, existem pequenas coisas que podem ajudar o sono a voltar aos poucos. Isso faz toda a diferença na forma como a gente enfrenta o dia seguinte. E faz, tá, gente? A gente tem que querer muito regular esse sono. É aquilo, fazer o máximo que a gente consegue, porque realmente faz muita diferença, tá? O sono é essencial para o corpo e a mente se recuperarem naturalmente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quando dormimos, o corpo faz coisas como regula os hormônios do estresse, processa emoções acumuladas e reduz a sobrecarga mental. Ou seja, sem sono, a dor fica ainda mais difícil de lidar. Eu sentia muitas tonturas, é, eu comecei a regular o sono e diminuiu muito essas tonturas, e diminuiu mesmo. Vou tomar um café enquanto a gente conversa, porque ajuda também aqui a acordar a gente. E tem umas diquinhas aqui para a gente poder, que ajuda, né, a gente a ir dormir mais rápido, porque o grande vilão de tudo isso é as redes sociais, né? Então a gente tem que estar se desligando aí pelo menos uma hora antes de querer pegar aí no sono as nossas redes sociais. É difícil, né, gente? Eu sei, aqui em casa eu tento controlar muito, me policiando tanto a mim quanto a minha filha, porque as redes sociais estão presentes em tudo, né? Aqui nos estudos e enfim. Mas a gente tem que se policiar bastante e estar desligando aí as redes sociais uma hora antes da gente dormir, né? Que é importante. Outra coisa também que é bem legal aqui, você pode criar um ritual simples de respiração, tá? Você cria um pequeno ritual de meditação simples de respiração. Eu vou estar deixando esse material na descrição do vídeo para você. É ali, acho que dá uns 3 minutinhos e isso ajuda demais a relaxar a mente, tá? Esse pequeno ritualzinho, tá certo? Outra coisa que ajuda a gente a dormir melhor, evitar levar a culpa e os pensamentos para a cama. Então, quando esses pensamentos vêm, a gente pode dizer mentalmente, né? Eu penso isso amanhã, agora eu só quero descansar um pouco para continuar. Então você pensa. Às vezes vem pensamentos de várias coisas que a gente tem que fazer no dia, os pensamentos do que aconteceu, e vira aquele turbilhão de coisas. Você simplesmente fala, eu resolvo isso amanhã, agora eu só quero descansar. A gente vai ali reorganizando a mente. É uma diquinha boa também. Tá ajudando você a dormir melhor, né? Um chazinho calmante também, ali de camomila, um chazinho que você goste que seja tranquilizante, também é muito legal se você gosta de chá, tá bom? Você pode também colocar perto de você um objeto do seu ente querido que te faça bem, isso também ajuda, tá? Agora eu vou falar de algo que tem me ajudado muito, muito mesmo, que é assim, libertador. Escrever como forma de sobrevivência, escrita terapêutica. Eu comecei a escrever cartas para minha filha. Eu comecei a falar com ela através da escrita. Eu comecei coisas que eu diria se ela estivesse aqui, momentos nossos, palavras que ficaram, o dia que aconteceu, uma semana antes, como a gente estava muito unidas, muito juntas. E isso foi descarregando todo esse excesso que eu tinha de dor, de sofrimento, de tristeza. É como se eu estivesse tirando um peso das minhas costas, sabe? Então, quando eu escrevo, era como se a dor parasse de correr solta dentro de mim e ganhasse um lugar para descansar. Eu não preciso ser forte, nem esconder nada. No papel, eu posso soltar ser uma mãe inteira, com toda a saudade, todo o amor, toda a revolta. E foi ali, no meio das palavras, que eu comecei a me escutar de novo. A escrita me devolveu a mim mesma. Escrever funciona porque a dor que fica presa dentro da gente precisa de um lugar para sair. Quando a gente escreve, a mente para de girar em círculos.
A dor ganha forma, as lembranças se organizam e aquilo que parecia sufocar começa a se mover. A escrita acalma o caos interno, mesmo que por alguns minutos. Sim, gente, te ajuda ali no cotidiano. Você vai escrevendo, você vai liberando, né? Se reorganizando, você vai liberando essa carga pesada e vai te ajudando. Tudo isso aqui vai te ajudar, tá, gente? É que eu falo, é uma readaptação da sua nova vida. Você tem uma nova vida depois que seu ente querido faleceu. A sua vida não é mais a mesma e não é. Eu te falo isso com toda a certeza do mundo, de uma mãe enlutada. A sua vida transforma. Então você precisa ter atos para que as coisas mudem da melhor maneira que você consiga. Não é nada fácil, mas de repente você não tem força para nada. Por exemplo, tem que fazer uma caminhada, precisa fazer um exercício físico. Então comece pela escrita, sabe? Escreve. E é por disso que nasceu o meu e-book Palavras que Abraçam, que é um guia da escrita terapêutica para mães como eu e talvez como você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira experimentar, dá uma olhadinha. É assim, um valor simbólico mesmo, para você estar ajudando aqui no meu trabalho e eu tenho certeza que vai estar colaborando com você nesse momento tão difícil. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um papel que aguente o peso da nossa dor. E a quinta coisa que me ajuda a curar este luto é manter a fé como raiz que me sustenta. A última coisa que me ajudou foi entender que o amor não morre. E é isso. Para mim, é acreditar que é algo além da dor, além da matéria, que existe um reencontro que não é desse mundo terreno. E que enquanto eu estiver aqui, eu posso viver da forma que honre a memória da minha filha, com cada gesto, cada palavra, cada novo amanhecer. Viva da melhor maneira que você consiga e honre a memória de seu ente querido. Se alguma dessas coisas tocou o seu coração, deixe um comentário e me conta qual delas você sente que pode tentar ainda hoje. Se quiser experimentar a escrita como uma forma de alívio, o link do meu e-book está aqui na descrição do vídeo, tá? Você não está sozinha. E mesmo no luto existe uma vida, um passo de cada vez, com amor, com respeito e com verdade. Até o próximo vídeo.